Antes de conhecer o chá propriamente falando, assim, eu comecei a sentir a natureza, assim, sabe? Tipo, eu senti que os animais estavam querendo se conectar comigo. Por exemplo, lugares inusitados começavam a aparecer animais, assim, tipo, que me chamavam a atenção, assim, sabe? Gafanhoto, lagartixa, coruja, cavalo, assim, coisas que não é um lugar habitual deles que começavam a aparecer pra mim, sabe? Tipo, e aí começou a me chamar a atenção de uma forma que eu comecei a me perguntar, né? O que será que eles estão querendo falar, né? E quando eu era criança, eu tinha, né, esse contato, assim, muito aberto, né? Eu ouvia a voz deles, conseguiam se comunicar comigo, assim, tipo, tanto na vida como no sonho também, né? Tipo, eles vinham, queriam e falavam normal, como eu falo com vocês, vocês falam comigo. Só que a gente vai crescendo e vai perdendo, né? E aí eu comecei a ter esses contatos e aí eu comecei a procurar na internet, né? Tipo, o que significado de tal animal. Aí veio, sempre quando vinha a resposta, vinha lá, xamanismo. Não adianta você ficar, tipo, prestando atenção no que tá acontecendo em volta, né? Tipo, é o que tá dentro. E aí, na época, era músicas celtas, né? Então, era da época, né, antiga. Então, aquelas músicas com flauta. Então, eu ia concentrando, concentrando. E eu, nossa, tipo, fui muito, muito, muito longe, sabe? Tipo, você sente que, tipo, meio que destampa, assim, tipo... E você sente com contato direto vindo, né? Tipo, as palavras... foi muito especial, sabe? E aí você sente que, tipo, toda essa parte da visão, ela se abre, assim, sabe? Você tá vendo as coisas na sua frente, mas você consegue ver do que elas são feitas, tipo, as pessoas, a energia das pessoas, a energia das plantas, tipo, dos animais, tipo, você consegue... E aquilo que você brota, é como se você... Só que você tem que se deixar levar, sabe? Tipo, é aquela coisa, eu tava sentindo tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanto sofrimento dentro de mim, sabe? Que eu confiei em Deus, eu confiei, eu tive muita fé, sabe? E eu, não teve um lugar que veio até mim, que eu recebi um convite e fui, que eu falei, não, me decepcionei. Se eu soubesse, eu não teria ido, não. Todos esses lugares que Deus me mostrou, que Deus me colocou alguém no meu caminho, tipo, me convidou, ou que me chamou a atenção e eu procurei, e falei assim, não, eu vou, então, fui sozinha, tipo, não tinha ninguém pra ir comigo e outra, se eu fosse convidar alguém, ia ter que ouvir 1 quilo, sabe, pra nada, entendeu? Tipo, sendo que eu não ia desistir, eu já tinha tomado a decisão. Eu só ia ouvir de graça, então não tinha com quem eu ir, então eu fui sozinha. Né? E outra, o que eu tava buscando não era, tipo, uma coisa... Que diferença faz você estar com alguém, sendo que lá você vai olhar pra dentro e vai estar trabalhando aqui, né? Então eu fiquei, tipo, era acho que 8 horas até meia-noite, tipo, no trabalho, só que o meu trabalho durou muito tempo, durou 20 e poucas horas. Mas, tipo, assim, real mesmo, assim, tipo, concentrada, foi até o final. E aí depois eu fui me conectando com as coisas, olhando as coisas de outra forma. As pessoas que estavam lá depois, a gente conversou bastante. Então, trocando experiências, aí que eu fui saber que tinha um lugar perto da minha casa, que também era xamanismo, que o Céu da Nova Aliança, que hoje é o caminho sagrado da madrinha Tati e o padrinho Mário, né? Que também tem uma longa caminhada nesse caminho sagrado. Então, aí eu fui, acho que 3 vezes nesse da tríade. E aí depois eu comecei a ir no mais próximo da minha casa, que era o caminho sagrado. Então aí eu fui, no começo eu ia menos, né? Tipo, vai uma vez, aí daqui a uns 3 meses eu ia de novo. Aí chegou uma época que eu comecei toda semana, né? Toda semana eu ia tomar o chá.
Mas aí é aquela coisa, né? Cada dia você vai. E é uma coisa totalmente diferente, né? Que você vai trabalhar. Às vezes é a mesma coisa, mas raramente, porque você vai lá pra mexer em algum aspecto, ele vai te mostrar aquilo. Tipo, é como se fosse assim: você toma o chá e ele vai te mostrar alguma coisa. E se você tá com alguma coisa física, né? Alguma doença, alguma, né? Tipo, que você precisa saber, que você precisa cuidar, ele vai te mapear e depois ele vai fazer, ele vai expulsar, vai tirar aquilo de dentro de você, né? Porque é a mesma coisa, você querer limpar um prato, uma panela, um copo, mas você não quer, você põe a água lá dentro, tipo, ele vai tirar, né? Tipo, que nem tá tudo grudado. Aí você vai encher de água e vai esfregando. Mas você não quer botar pra fora. Você vai ficar com aquela coisa suja lá dentro, cheia de água, né? Então, e não tem como, né? Tipo, a medicina ela é muito certa. Então você vai, ele vai te limpar, vai esfregar, né? Aquilo lá dentro de você, tipo, na sua panelinha e vai botar pra fora, né? Tipo, e eu não tenho mais problema com isso, né? Tipo, antigamente eu tinha mais, tipo, um pouco de receio, mas as primeiras vezes eu não aconteceu nada, tipo, era mais, tipo, eu tinha muitas visões, muitas coisas, assim, tipo, de olho aberto, de olho fechado, eu tinha muita visão. É... E com o passar do tempo, que foi tendo a necessidade de fazer essas limpezas, mas também depois de um tempo eu fui entendendo a limpeza, né? Tipo, que nem dessa forma que eu tô falando, entendeu? Porque eu não entendia também muito, mas por que vomita, né? Por que dá, tipo, dor de, um pouco de vontade no banheiro? Tipo, mas é a limpeza, tipo, tá limpando, tá, tipo, tirando tudo aquilo espiritual e joga fora, entendeu? Aí, fiquei durante esse tempo, né, tipo, indo toda semana. Aí tinha vezes que, tipo, teve uma época que eu não tava trabalhando, então eu fazia, tipo, tive a oportunidade, né, que a madrinha falou que podia ir ajudar lá na casa. E aí tipo, você participava depois, né? Então eu fazia isso. Só que daí depois também eu não dava pra ficar indo toda semana fazer isso, né? Por quê? Porque a casa também precisa de manutenção e outra. Tem outras pessoas também, né? Que foi uma visão que até eu não tinha noção, mas a madrinha me deu um toque, né? Que, poxa, tem outras pessoas que também que estão esperando, né? Que precisam, tipo, de uma oportunidade, tipo, tipo assim, você tá ali ocupando um espaço, né? Então, tipo assim, você abre o teu lugar para outra pessoa também ter oportunidade de ir lá, ajudar a casa e poder participar depois, né? Aí eu peguei, comecei a dar um espacinho, comecei também a tomar um pouco daquele semancol, sabe? Tipo, de não ficar só indo tomar o chá e recebendo, recebendo, recebendo. Eu preciso colocar em prática, né? Fazer lição de casa, não adianta eu pegar, que tipo, um monte de coisa pra fazer. Tipo, vai me colocando e tá cheia, tipo, de papel na sua mesa, assim, tipo, e você não faz nada. Fica só recebendo mais. Tipo, é como se você, tipo, fica só tudo no plano das suas ideias e você não coloca em prática. Então, eu comecei a colocar em prática, né? Tipo, pegar tudo aquilo que eu recebi de, sabe? E outra, quando você toma o chá, tipo, você não vai, o chá passou, entendeu? Você se transforma, entendeu? Não tem, tipo, acho que isso de, eu vou tomar o chá e não vou voltar nunca mais. Até porque você fica mais consciente do que você está agora. Agora você está em estado de adormecimento, nesse lado físico, né? E aí, quando você está desperto, é porque você começa a perceber as coisas que estão além do pano, além da madeira, da parede, né? E que a saúde é a mesma coisa, né? Tipo, não adianta só você querer tomar remédio para curar o corpo, sendo que você não curou o espírito, sendo que você fica comendo, 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 e quem tá com fome é o teu espírito, né?
Então, a tua barriga tá cheia, mas o alimento que você tá colocando para dentro, ele não te alimenta, ele só ocupa espaço, né? Muitas coisas, tipo, industrializadas, tipo, não faz mal comer, mas você não tá se alimentando, né? Você tá só enchendo espaço. Igual a cabeça, tipo, se você, tipo, tá na internet, você vê algumas coisas legais, legal, tipo, por que não? O problema está em você só ficar rolando, rolando a tela, rolando a tela, rolando a tela. Por quê? Porque você vai estar, tipo, só enchendo a sua cabeça de coisas, tipo, aleatórias. Tem muitas coisas boas, porém tem muitas coisas que, tipo, você olha e fala, meu Deus, como que tem coragem de colocar umas coisas assim, sabe? Tipo, de coisas ruins mesmo, assim, sabe? De violência, de coisas que não preenche e coisas também que, tipo, está no pensamento de outras pessoas, tipo, em outras frequências, assim, que, tipo, não combinam com você. Aí você fica passando aquilo fica entrando em você, e daqui a pouco quando você vê, você já tá pensando igual, sabe? Então, não é, não é bom, né, ficar 500 anos lá, entendeu? Então, tipo, eu acho que o mais legal é você, tipo, procurar coisas. Você procurar na internet, não a internet ficar te dando, entendeu? Tipo assim, você sabe que a internet funciona pra tudo, né? Você consegue encontrar tudo que você quiser, livro, aula, tudo que você quiser saber. Poxa, pega umas coisas interessantes, vai procurar, vai saber o que que você quer da vida, qual que é a sua missão, o que que você veio fazer aqui, sabe? E colocar, fazer arte, sabe? Tipo, hoje em dia as pessoas são tão presas porque não conseguem fazer nada, porque, tipo, quando era criança, tipo, a mãe ficava, não faz isso, não faz aquilo, fica sentado aí no canto, e aí não consegue fazer nada, não consegue usar a criatividade, não consegue colocar pra fora, entendeu? E, e tem mil maneiras de você fazer isso, sabe? Só que você que tem que se dar a mão. Você não tem que ficar com essa coisa do pai e da mãe, tipo, que você teve. Tipo assim, eles foram aquilo que eles puderam ser, entendeu? Tipo, que nem minha mãe, meu pai, eles não sabiam nada daquilo, mas não é culpa deles. Tipo, de não saber como agir, o que falar, entendeu? Mas se eu fosse ficar dependendo só do meu pai e da minha mãe, eu não sei o que seria de mim hoje, entendeu? Então, o que eu tive que fazer? Procurar. Procurar no mundo. Procurar amigos, mesmo que sejam longe, sabe? Tipo, nem sei, não conheço pessoalmente, mas tá ali, tá colocando conteúdo, sabe? Que dá pra você, tipo, escutar e falar assim, nossa, legal, tipo, vou colocar isso na minha vida também, sabe? Tipo, e poder, que nem agora eu tô fazendo, que é compartilhar as coisas que eu passei, tipo, e aquilo de bom que eu posso oferecer, entendeu? E colocar isso, né? Tipo, e desenvolver cada dia mais, entendeu? Eu sei que cada dia que eu estudo, eu vejo que eu não sei nada, entendeu? Tipo, eu tô aprendendo. Eu acho que eu sempre vou ser uma aprendiz, eu nunca vou estar cheia, sabe? É igual ao significado da Cabala, né, dos judeus. É o receber, é você nunca tá fechado, sabe? Você tá aberto, né? E recebendo, e aquilo tá tão cheio que transborda para os outros, mas ao mesmo tempo sempre está vazio para receber e para doar, né? É um fluxo, né? Se quando você prende alguma coisa em você, seja bom, seja ruim, aquilo vai se transformar em um veneno, sabe? Se você tem uma coisa boa e você não compartilha, tipo assim, não oferece, por quê? Porque Deus te colocou aqui porque Ele vai te fazer útil na vida de alguém, né? Então, se você não coloca aquilo para os outros, você está guardando dentro de você. Então, aquilo vai se manifestar como uma água parada e vai começar a juntar coisas e vai virar uma doença, entendeu? E o que é ruim também, se você ficar com aquilo que te falaram, com aquilo que te fizeram, com aquilo que, sabe?
E você vai transformando isso em dor, 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 dor. Mas se você não souber o que você fazer com essa dor, tipo assim, eu não consigo resolver essa dor sozinha. E você não resolver. Tipo assim, reza pra Deus, mas esteja atento, porque ele vai te mandar alguém, sabe? Tipo, pra te ajudar, entendeu? Só que você tem que estender a mão também, você tem que fazer sua parte, né? Que é ir, conhecer. Se for bom, ok, pega os ensinamentos pra você, compartilha aquilo que você tem. Se não for bom, não volte mais. Mas assim, eu não tive nenhuma experiência de não volto mais, entendeu? Pra mim as portas estão abertas, entendeu? Tanto da igreja evangélica, da igreja batista, da Seixonoye, da, da igreja messiânica, do, do, da Umbanda, do Espiritismo, do xamanismo, da igreja católica. Quantas vezes, tipo assim, tô andando na rua assim, aí eu quero entrar na igreja, entro na igreja católica, a porta tá aberta o dia inteiro. Você entra lá, faz uma oração, mas não precisa ser pra ficar pedindo as coisas, entendeu? Tipo, pra conversar com Deus, mas assim, que você quer, tem um dia que você, a pessoa conversa com Deus o dia inteiro. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Porém, tem momentos que eu quero entrar numa igreja, eu quero ver a igreja, eu quero estar na casa, sentir que eu estou na casa de Deus, né? Apesar que a casa de Deus é aqui, mas quero ir na igreja também, entendeu? Então, vou manifestar a minha fé, né? Tá ali. E aí eu aprendi muita coisa no xamanismo, porque eu aprendi de dentro pra fora, não foi ninguém que me disse. Tipo assim, apesar que o padrinho conversa muito, ele também faz essa explanação do que ele pensa sobre a espiritualidade, né? E sempre mexe com a gente. Mas o que fica é aquele véu que cai e você consegue sentir as coisas além do que elas são e conseguir trabalhar isso no seu dia a dia, entendeu? Porque não adianta você ficar trancado dentro de casa, ficar indo todo dia na igreja, e aí quando você vai para outro lugar, tipo, você não vai encontrar mil flores, entendeu? Só que essas coisinhas que você aprende, é ali que você vai desenvolver, é ali que você vai praticar, entendeu? E é isso, sabe? Tipo, quem me conhece hoje, que não me conheceu antes. E como quem me conheceu antes e me vê hoje, entendeu? Tipo, é muitas mudanças, entendeu? Tipo, a essência é a mesma, porém o desenvolvimento é outro. A saúde, eu tô com 36 anos, fiz agora em março. A saúde que eu tenho agora é muito melhor do que a saúde que eu tinha quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era. Enfim, sabe? Tipo, hoje a minha saúde é muito melhor. Não tenho rinite. Tipo assim, às vezes dá uma dorzinha aqui, outra ali, mas é coisa que, tipo assim, eu tomo um chá, vou fazer um exercício, vou espairecer, vou fazer alguma coisa e tal. E aí, o que. Tanto que eu nem tava sentindo que eu deveria, tipo assim, senti que eu precisava tomar o chá de novo, entendeu? O que eu senti foi, tipo, aquela coisa assim, tipo, que legal que era, né? Tipo, tomaria de novo, sabe, o chá. Só que eu queria tomar no Daime, porque na época que eu conheci o xamanismo, que eu tava naquela pesquisa toda, também vi, quando você pesquisa sobre a ayahuasca, também vem sobre o Daime, né? Que é uma religião daimista, que é do mestre Irineu, né? Que ele conheceu através do xamanismo. Porém, ele recebeu uma visão, né, da Nossa Senhora da Conceição, que passou a doutrina para ele, como ele deveria fazer e tudo mais, né? Como que é o ritual de Santo Daime. E os inários, né? Então eu queria conhecer também. Tipo, eu tinha esse desejo. O chá é o mesmo, sabe? A força do chá, o lugar que você vai, né? Quando você fecha os olhos, é o mesmo. Porém, a ritualística é diferente, né? Que nem no xamanismo é uma coisa mais voltada, tipo, indígena, né? Mais, tipo, músicas indígenas, ou no máximo trazendo coisas, tipo, bem ancestrais, assim, sabe?
tipo celtas, flautas, tem os rituais de animais de poder também, que eles vão te conectar com o animal que te representa, com o animal que tem dentro de você, que te ajuda nos momentos que você precisa, né? Que ele tá lá. E lá no Daime, então, eu tenho os inários, né? Que eles é sempre muito, tudo cantado, né? Eles falam, tipo, tem a explicação, né? E aí eles te dão um inário, que é um livrinho com várias canções, e aí eles vão tocando, né? Violão, vários instrumentos, né? Que vão de acompanhamento. E a gente vai seguindo, cantando junto com eles. Aí era da Nova Jerusalém, né? O inário. E aí, quando foi chegando, nem, acho que, na minha contagem, acho que deu uma meia hora, mais ou menos, depois que eu tomei o chá. Fiz a limpeza, aí eu fiquei um tempo ali olhando pra tudo aquilo e eu conseguia ver coisas de dentro de mim, assim, como se eu tivesse feito uma cirurgia, sabe? Tipo, real, assim, sabe? Por mais que fosse outra coisa que eu estivesse vendo, a minha outra visão, tipo, como se fosse uma visão dupla, eu via, tipo, pedaços, sabe? Tipo, de coisas, assim, que, tipo, estavam lá dentro e eu só fui ter noção disso depois que eu coloquei pra fora, né? E aí eu tava sentindo muitas dores também, tipo, hoje tá bem melhor, assim, sabe? Só preciso acompanhar com o médico na vesícula, né? Mas aquele dia tive bastante coisa, porque a vesícula, ela significa que você não tem não pontua as coisas que você precisa fazer aquela hora. Por exemplo, aconteceu um negócio agora, você precisa resolver agora. Se você ficar deixando para depois, aquilo vai atacar a vesícula. Então, foi exatamente por ter um problema na vesícula que eu sei dessas coisas, porque eu vou pesquisar, né? Enfim, não deve ficar chorando e se desesperando por coisas que fica passeando aqui, sabe? Tipo, os medos que a gente tem, sabe? As pessoas estão vivas, tá vivo, tá viva. Então, tipo, aí a felicidade tomou conta, tipo, e aí, antes de fazer a limpeza também, eu tinha ido no banheiro, tipo, aí eu fui usar o banheiro, aí eu fui lavar a mão e tinha o espelho, né? Eu olhei no espelho, assim, antes eu não entendia muito, hoje em dia eu já consigo compreender melhor também, tipo, não tenho medo. Aí quando eu olhei pro espelho, aí eu me vi assim, tipo, magrinha, assim, sabe? Tipo, senhora, sabe? E aí eu tava me sentindo muito cansada, tanto que quando eu comecei a ler o Inário no começo, eu não, sabe quando você não aguenta cantar porque você tá cansada? Tipo, e a minha rotina tava bem puxada, assim, sabe? Tipo, eu tava recebendo o recado que eu precisava descansar, né? O soldado precisa descansar. Aí peguei, voltei, aí aconteceu a parte da limpeza, e aí aconteceu a parte do bichinho, e aí eu estava bem. Tanto que daí depois a gente fez a confraternização, aí eu fui ao banheiro de novo, eu olhei no espelho, tava tudo bem, era eu, tipo, tava bonitinho e tal. Então é aquela coisa, tipo, a gente começa a aprender como a espiritualidade fala com você, sabe? Tipo, nada daquilo é literal. Tipo, por exemplo, eu vi aquela imagem no espelho, tava me mostrando como se fosse um raio-x, como se fosse um ultrassom, tipo, de como eu tava, assim, sabe? Tipo, se eu continuasse assim, era como eu ia ficar, entendeu? E aquela coisa, você quer cuidar, tipo, dessa pessoa que você tá vendo? Você ama essa pessoa que você tá vendo? Então cuida dela, né? Então é isso que eu comecei a fazer. Então tive que, por mais que eu gostasse muito, tipo, do trabalho que eu tava agora, tipo, ótimas pessoas que trabalhavam comigo, tipo, ótimos gerentes, assim, tipo, até não consegui dizer no dia que
da minha saída, tipo, o quanto eu me orgulhava, tipo, da gerência, entendeu? Tipo, tanto dos meus amigos, mas eu acho que eu precisava elogiar mesmo, sabe? Porque é muito difícil você encontrar pessoas que estão na liderança e só que ao mesmo tempo elas têm humildade, sabe? De eram 5 gerentes, porém, assim, são gerentes de todos, sabe? Você chama no rádio, tem um atrás de você, sabe? Tipo, você daqui a pouco tá ali, tá te ajudando, sabe? Se você, no que você precisar, sabe? Tipo, e quando a gente não tem tempo pra ficar, tipo, chamando no rádio, tipo, eles vêm, tipo, e vêm te ajudar. Tem vezes que eu já passei apuro também, sabe? De estar sozinha, de não conseguir ajuda e tal. Mas de todas as vezes, a maioria das vezes que eu precisei, eles estavam ali e, tipo assim, eles não têm problema em lavar uma louça, não tem problema em tirar um chopp e fazer uma caipirinha, em fazer um cancelamento, em resolver algum problema, sabe? Tipo, eu tô com um problema pessoal e você chega lá e conversar, sabe? Tipo, definitivamente já tive gerentes bons, sabe? Tipo, a Thaís também, quando eu trabalhei aqui no Jardim Paulista, é, sabe? Muito bons, assim, mas com a mesma humildade, mas é muito difícil. Tem muitos lugares que eu entrei que era muito difícil você encontrar alguém que está num cargo superior e não leve aquilo com soberba, que fica ali de braços cruzados te olhando, sabe? Tipo, sem te ajudar, sem fazer nada, tipo, esperando que você. Tipo assim, que não tem nada pra te ensinar, não tem nada pra te agregar e você tá ali. Que exemplo você tem, né? Que eu acho que, em primeiro lugar, alguém que tá num cargo acima do seu, ou alguém que você tem que estar ali, tipo, se direcionando, tipo, por ele, você tem que se orgulhar da pessoa que tá ali, sabe? Tipo, é uma pessoa que, tipo, como se fosse o seu sensei, né? Alguém que vai te direcionar, alguém que vai te fazer crescer, sabe? Então, eu tô no momento agora que eu precisava, tipo, eu estudei, né? Tipo, pra ser corretora de imóveis. E tenho que desenvolver essa parte. Também tenho na parte de música, que eu também quero desenvolver, entendeu? Então, eu tive que me afastar. Mas mas é difícil você sair de um lugar assim, sabe? Tipo, que com pessoas assim tão. Que você olha pro lado e você vê e fala assim, eu tenho orgulho de estar aqui, sabe? E dos meus colegas também. Mas eu acho que o mais difícil é você encontrar pessoas que estão acima de você. Tipo, que não te olhem de cima, que te olhem, tipo, do teu lado, sabe? É isso. Então, tipo, essa foi a minha experiência que eu tive do Daime, do xamanismo. Eu, tipo, não sou melhor do que ninguém, sabe? Tipo, até por isso que eu não gosto, tipo, eu não me sinto à vontade, tipo, quando alguém vem, tipo, fazendo parecer como se eu tivesse alguma coisa a mais, assim, sabe? Tipo, vem, sei lá, me olhando como se eu fosse mais, sendo que eu não sou, entendeu? Então, porque eu só que é de igual para igual. A única diferença é que talvez eu tenha procurado mais, tenha, tipo, tenho dado mais ouvidos para as pessoas também, sabe? Quem quer, quem tem alguma coisa, tipo assim, eu tô precisando, tipo, eu nunca tive preconceito, tipo, de não aceitar a ajuda de outra pessoa, sabe? Tipo, sempre aceitei, sempre procurei ver o melhor, entendeu? Tipo, e o que eu tenho eu tô passando, entendeu? Tipo, e tô vivendo. Por isso que eu até não fico tanto aqui, entendeu? Falando, porque eu acho que o maior coisa que eu posso fazer tá nas minhas ações, tá no meu dia a dia, com a minha família, com as pessoas que eu trabalho, com os clientes, com as pessoas, entendeu? Tipo, e poder estar conversando aqui com vocês também pra mim é muito bom.
Eu gosto bastante, só que é aquela coisa, não dá pra ficar falando todo dia, toda hora, porque tem muitas coisas que precisam de tempo pra poder se encaixar, pra realmente. É como se você, tipo, por exemplo, se eu fosse falar um dia depois que eu tivesse ido em algum lugar. Tá tudo muito bagunçado, eu acabei de chegar, tipo, eu não entendi, tem coisas que estão chegando ainda, tem coisas que eu vou entender e tem coisas que eu só ainda vou entender, entendeu? Então é isso, tipo, é a vivência, é o caminho, não é tipo, a meta, só a meta, só vou ter que chegar ali. Não, é o caminho todo, tipo, e não é um caminho em linha reta, sabe? Tipo, é você valorizar quem te colocou aqui, que foi Deus, valorizar seus pais, né, que foi o instrumento que Deus utilizou para você estar aqui, e você saber que nem tudo seus pais sabem, nem tudo seus avós sabem. Tipo, eu tenho muito orgulho dos meus avós, entendeu? Dos meus pais, porém, eu consigo enxergar que nem tudo que eles fizeram eram certo. Tem muitas coisas que eu tenho que trazer para mim e assim como as grandes religiões, né, assim como o xamanismo, trazer aquela ancestralidade, trazer aquela coisa lá de trás, tipo, das plantas, para você nunca esquecer a natureza, né, dos animais. Então, trazer, né, tipo, as coisas boas que trazer para frente, né, e passar adiante, e ao mesmo tempo as coisas que não foram tão boas é porque eles não sabiam, é porque era a maneira que eles sabiam fazer na época, entendeu? E agora eu sei de outra maneira e eu vou agir de outra maneira. E o que eu não souber, eu não vou ficar mais quebrando a cabeça. Eu vou perguntar para quem sabe, eu vou orar para Deus me colocar a pessoa, tipo, que sabe ali perto de mim. Então eu vou achar, eu vou estudar, eu vou pegar um livro, eu vou ver um vídeo, eu vou trazer aquilo para minha vida. São muitas coisas, são muitos estudos. Eu vou colocar na descrição, tipo, os lugares que eu já fui, um pouco do que eu estudei, mas ainda não vai ser tudo, entendeu? Porque eu não parei, tipo assim, ah não, eu tomei, agora eu sei, então a verdade está aqui dentro de mim e não preciso mais fazer nada. Muito pelo contrário. É, continuo sentindo, continuo vindo a inspiração 24 horas, entendeu? Na minha cabeça. Porém, outras pessoas também, tipo, têm outras visões, tipo, de vida, de espiritualidade, consegue trocar, consegue conversar, eu consigo conversar. E assim vai indo, entendeu? Tipo, conseguir colocar em prática no dia a dia, nas horas que a gente realmente precisa, entendeu? E conseguir enxergar até no Naruto, entendeu? Tipo, como se, como se vive, sabe? Tipo, como se passa uma coisa de geração em geração, sabe? Tipo, lições de vida, sabe? Tipo, muito legal, sabe? Tipo, você conseguir enxergar, tipo, em coisas que não tem nada a ver, entendeu? Tipo, um desenho, você conseguir enxergar uma coisa tão bonita, tão grande, um trabalho, tipo, ainda mais quem tá por trás do trabalho, entendeu? Tipo, cada personagem, sabe? Tipo, você vê, tipo, poxa, o criador disso, onde que veio? Tipo, igual uma música bonita, sabe? Tipo, poxa, da onde veio? E é isso. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E não sei se tão cedo voltarei, assim, tipo, pra conversar e tal, mas voltarei sim, tipo, claro, tipo, se vocês quiserem que eu fale alguma coisa específica, assim, tipo, pode pedir. Porque também se eu tô falando aleatório também, entendeu? Tipo, contando um pouco da história da minha vida e um pouco de tudo, mas aqui é uma conversa, né? Tipo, nesse momento eu estou falando, mas interajam também que eu respondo. Conto mais pouquinho, né? Tipo, falo mais alguma coisa. Mas é isso.
Tá bom? Espero que vocês fiquem bem. E bom dia, boa tarde, boa noite.